Enquanto o Internacional se prepara nesta semana cheia para o jogo da volta contra o Caxias, a classificação está praticamente encaminhada. O Inter aproveita, inclusive, esta semana cheia para avançar em algumas negociações, começar a prospectar alguns jogadores a fim de reforçar o plantel. Ainda para o primeiro semestre. Algumas datas são importantes para que o Inter possa reforçar esse time, eu até vou explicar muito bem em relação a isso. Mas alguns nomes voltaram à pauta, como, por exemplo, William e Elian Irala. E ainda tem um jogador aí do Atlético Mineiro que não está sendo muito bem aproveitado lá e o Internacional tem um interesse. Seria o substituto ideal para a saída do Thiago Maia. A gente vai falar a respeito de tudo isso, mas depois da vinheta. Bora lá, gurizada! A primeira coisa que você tem que fazer aí é se inscrever no canal, curtir o vídeo, tá? E deixar, é claro, o teu like, além do like, também ativar o sino das notificações, que é muito importante, tá? Para que a gente possa crescer aqui no canal do Lucas Fontes e chegar na marca dos 20 mil inscritos. Acabamos de chegar na marca dos 18. Mas falta um pouquinho ainda para chegar no 20 mil e eu conto com a tua ajuda. Se tu tá aqui pela primeira vez, te convido a assistir o vídeo até o final. E se você achar que eu comuniquei bem as informações, te deixei bem informado, eu te desafio a te inscrever no canal. Beleza? Gurizada, esse vídeo tem o apoio de Zapay, tá? Tu aí que tem o teu veículo, carro, moto, caminhão, o IPVA tá alto, né? Fica ruim de pagar em uma vez só. E não é só o IPVA, todos os débitos do teu carro, como licenciamento e também multas. Tem gente que acaba viajando bastante, acaba levando algumas multas. Dá para parcelar tudo isso em diversas vezes, tá? Com desconto de 22%. Baixa agora. Dá para colocar a placa do teu carro lá e, inclusive, consultar os débitos do teu carro de graça. Só colocar a placa lá. Sabe o que tu tem que fazer? Tu vai aqui na descrição, tem um link, tu vai baixar o app através do meu link. Eu vou deixar também no comentário fixado, tá? Então tu vai baixar o app da Zapay e aí se você, após você consultar os débitos do teu carro e você tiver interesse em fazer o parcelamento com um desconto, tu vai utilizar aquele cupom que tá ali do lado, Fontes 20, tá? Não perde essa oportunidade de pagar em leves prestações aí os débitos do teu carro, beleza? Para falar a respeito de todos os assuntos, alguns jogadores voltaram à pauta, por exemplo, do Internacional, para vir aqui, é claro, para Porto Alegre. Tá? E um deles é Elian Irala, tá? Jogador do São Lourenço, jovem, 20 anos, volante. O Inter já havia feito uma movimentação para contratar esse jogador alguns dias atrás, mas foi através de alguns investidores que foram no São Lourenço, fizeram uma proposta, gostariam de colocar o jogador no Internacional para depois valorizá-lo e mandar ele lá para a Inglaterra, mais necessariamente, inclusive, para o Brighton, tá? Só que esse negócio acabou ruindo, tá? O investidor roeu a corda, mas o Inter seguiu interessado no jogador e a imprensa argentina, tá? Eu gostaria de salientar que a imprensa argentina, eu não consegui confirmar essa informação perante o Internacional, porque o Inter tem muito cuidado também em confirmar certas negociações, porque eles entendem que isso acaba atrapalhando, tá? O Inter teria feito uma proposta, segundo a imprensa da Argentina, de 4 milhões de dólares por apenas 70% do atleta, que é uma proposta que o São Lourenço ainda não se agrada. Eles gostariam de começar a conversar de 4,5 milhões de dólares por 70%, ou 5 milhões de dólares, mais de 5 milhões de dólares pelo passe do jogador inteiro, tá? E o Inter teria feito essa proposta, tá? Existem alguns pontos que eu vou ponderar aqui para a gente saber se esse negócio tem, digamos assim, objetivo para avançar, tem ideia para avançar ou não, tá? Um ponto, tá? O Inter gosta desse jogador. O Inter avalia bem esse jogador, gostou do que viu, é claro, dos jogos dele lá no São Lourenço, ele tem bons números, ele é um bom volante, tem um potencial gigantesco, não é à toa que ele é observado por clubes da Premier League, que é a liga mais valorizada do mundo. Então esse é o primeiro ponto. Só que o Inter tem tem aí uma situação envolvendo o empresário desse atleta que, assim, ele é o mesmo empresário do Bernabé, tá? Que é o Juan Cruz Oller, tá? E o Inter não teve uma boa experiência com esse empresário, tá? Há relatos de que
o Inter teve diversos problemas com esse empresário durante a negociação do Bernabé, em que inclusive quando a gente falava a respeito de que, olha, entre Inter e Celtic tá tudo fechado, falta algumas definições lá para o Bernabé e Vila. Vocês lembram daquela novela que foi, né? O relato que o Inter dá, inclusive, é disso, de que o Inter já tinha acertado com o Celtic antes da virada do ano e que o grande ponto de atraso naquela negociação com o Bernabé foram algumas exigências que o empresário fez a mais para o Bernabé vir para Porto Alegre. Isso deixou bem estremecida a relação do Inter com o próprio empresário. E ele é o mesmo empresário do Irala. Então já existem alguns relatos dentro deste negócio, inclusive do Irala, de alguns pontos de desentendimento entre Inter e empresário do atleta. Entre o São Lourenço, existe ali alguns valores que o São Lourenço já exigiu e que o Inter até pode chegar neles. Mas aí o grande ponto que pode atrapalhar a negociação é o empresário. O Inter já teve problemas com ele, mas a gente, é claro, vai ficar atento em cima dessas informações para ver o quão pode avançar ou não essa situação com o Irala, tá? Eu já vou falar sobre o William e também sobre este possível substituto do Thiago Maia, que vem do Atlético Mineiro, tá? Mas antes, deixa eu falar também sobre o ativo, gurizada, porque ativo é 100% natural, não tem contraindicação, é o estimulante sexual do homem moderno. Você quer ter uma vida sexual mais ativa, com a pessoa que tu curte, com a pessoa que tu ama, com a pessoa que tu gosta, de repente tu já não consegue mais ter aquela energia, aquela pegada, falta libido na hora H, precisa ter mais energia, faz um movimento para comprar o ativo. Aqui na descrição tem ali o WhatsApp sigiloso. Tu vai conversar com eles, vai receber os produtos na tua casa, o maior sigilo, caixinha sigilosa, e é 100% natural. Nenhum médico contraindica o ativo porque é natural, tá? Bora falar agora de William. O William, lateral direito do Cruzeiro, ex-jogador colorado, a gente já falou muito a respeito dele nos últimos dias, porque já rolou, inclusive, algumas situações dele, inclusive, ter gravado vídeo dizendo que ia voltar para o Inter, ele de fato quer. Ele tem uma amizade muito forte com o D'Alessandro, afinal de contas, eles jogaram juntos no Internacional, depois o D'Alessandro foi ser diretor dele lá no Cruzeiro. Agora, no lance de craque, o William veio jogar, né, sob o convite do D'Alessandro, é claro. E existe sim aí um lobby gigantesco para que o William venha jogar no Internacional e o Inter quer esse jogador. Só que até uns dias atrás, quando a gente perguntava para as pessoas do Internacional, olha, tem como o William vir para o Inter? O William, olha, não tem como, os caras estão pedindo muito alto, ele tem uma multa rescisória altíssima, a gente não tá com crédito na praça em relação ao Cruzeiro, porque a gente está devendo alguma grana ali em relação ao Wesley, o Inter praticamente descartava. Mas em uma das frases que foi dita, por exemplo, alguns repórteres lá em Caxias do Sul era, a não ser que aconteça um fato novo. E o fato novo aconteceu, afinal de contas, o William perdeu o pênalti lá, decisivo, né? Acho que não foi o decisivo, foi? Eu não lembro agora se foi o decisivo ou se foi um pênalti ali no meio, enfim. Mas ele perdeu um pênalti importante na decisão lá, né, na semifinal do Campeonato Mineiro contra o América Mineiro, e a chapa esquentou para ele. Foi feito um protesto agora com a torcida do Cruzeiro. Eu nem vou colocar as imagens aqui, porque eu acho imagens que eu não gosto de mostrar, mas que ferem, inclusive, a segurança do jogador, da família do jogador, né? O cara é um profissional, afinal de contas, mas colocaram ali imagens da camisa do William e de outros dois jogadores enforcadas lá numa ponte, enfim, uma travessia, né, uma passarela lá da cidade de BH. Inclusive, o Cruzeiro acionou forças da segurança pública para tentar garantir a segurança desses três jogadores. E o William está envolvido nessa situação. E o Inter, é claro que voltou as atenções para o William, porque aconteceu o tal do fato novo, né? E não existe um clima muito bom para que ele jogue lá em BH. O Inter já fez uma consulta com o Cruzeiro para ver se eles estão dispostos sim a negociar o William. E já existe uma porta aí que ela começa a se abrir para que de fato o William venha para o Inter. E inclusive o Inter poderia colocar valores da situação do seu débito, né? Que o Inter ainda tem ainda a pagar da questão do Wesley, tá? Então esse negócio pode acontecer sim, e existem aí algumas datas, e até é bom explicar, até o dia 28, restam 4 dias para que o Inter faça a contratação ainda nesta janela, mas depois vai abrir uma outra janela que vai do dia 10 de março até o dia 10 de abril, que é a janela específica
para os estaduais. Então o Inter poderia usar essas 2 janelas aí para contratar o William, assim como esse outro jogador que eu vou falar, tá? O Thiago Maia está indo para o Santos, essa negociação está avançada, ainda que existam alguns pontos ainda a serem debatidos, mas o Inter já tem um nome favorito para substituir o Thiago Maia. Eu falo do Igor Gomes, que é um meia barra volante de 25 anos, está no Atlético Mineiro, ex-jogador do São Paulo. Vocês vão lembrar, talvez, que o Inter tentou contratar esse jogador em 2022, no início do ano, porque ele tinha o seu contrato livre, ele tinha saído do São Paulo, não renovou o contrato, o Inter tentou esse jogador. Só que daí o Atlético Mineiro fez uma proposta melhor financeiramente para ele, e é claro que ele escolheu o Atlético Mineiro, mas existe aí um interesse do Inter em contratar esse jogador, não só porque ele pode fazer a segunda função no meio-campo, como também ele pode ser meia. Aliás, ele é um meia de origem, tá? Mas no Atlético Mineiro ele foi utilizado muito de segundo homem do meio-campo, tá? Então o Inter tem interesse nesse jogador, ele não tem jogado bastante jogos lá no Atlético Mineiro, muito pelo contrário, ele é reserva, entrou em apenas 3 jogos nesse ano, tanto no Campeonato Mineiro quanto na Copa do Brasil, e o Inter pode sim fazer um avanço significativo nos próximos dias para ter esse jogador. Restam 4 dias para a janela fechar, mas tem a janela aquela dos estaduais entre março e abril. Então, pode ser que esse jogador venha para substituir o Thiago Maia. Eu quero saber o que vocês acharam a respeito de todas essas informações, se vocês acham que o Igor Gomes pode ser, sim, esse jogador que vai substituir. E só para acreditar, essa informação é do Léo Oliveira, da Rádio Gaúcha, tá? Ele que trouxe a informação e eu consegui confirmar que sim, o Inter está observando e está fazendo conversações com o Atlético Mineiro para saber valor e tudo mais, etc, tá? Comentei aqui o que vocês acharam a respeito de todas essas informações e a minha gatinha tá tentando comer o meu cabo aqui do microfone, por isso que eu tô segurando aqui, ó. Gatinha nova que eu tenho aqui em casa. Valeu, gurizada, até a próxima, tchau.